Olá pessoal, aqui em casa acabou uma obra tem pouco tempo e olha o que eu achei no fundo do quintal, uma porta de madeira e muitas latas de tinta. A porta de madeira boa não estava num estado assim tão ruim. Ela estava feia, suja, algumas plantas se enrolaram com a raiz nela, espirrou lama, enferrujou as dobradiças e as coisas de metal. Pensei num projeto, escolhi uma lata e parti para a limpeza da porta. Comecei tirando as plantas agarradas, raízes e a sujeira que estava visível. Tirei um pedaço do ferrolho, só saiu um pedaço mesmo porque eu puxei com a mão. Depois eu tirei o resto com alicate. Deixei de leve, só para arranhar, para fazer mesmo uma textura para agarrar a tinta, tirar aquele verniz mais velho que já estava soltando. Limpei bem a peça, tirando a poeira da lixa. Separei um pouco de tinta branca PVA e diluí em água. Usei a trincha para tirar a poeira dos cantinhos. Parti então para a pintura. Gente, que delícia que é pintar uma peça assim. Eu usei o pincel e fui dando largas pinceladas, sempre seguindo o veio da madeira. Eu não queria que ficasse uma pintura perfeita. Eu queria que tapasse um pouco a madeira, sem a intenção de perfeição, porque vocês vão ver qual é o acabamento que essa peça vai levar. Aqui eu não me preocupei se a tinta estava ficando marcada pela cerda do pincel, nada disso. Porque eu queria uma pintura bem grotesca mesmo, uma coisa bem rústica. Dei uma demão de tinta e passei o secador de cabelo para acelerar a secagem. Depois eu voltei com a lixadeira. Observem que eu passo novamente a lixadeira sem força. Ela também vai só arranhando. Passo mais nas quinas para desgastar os cantos e vou tirando a tinta superficialmente. Os veios da madeira vão começando a aparecer e essa pintura vai começando a ganhar um ar mais rústico, mais bem acabado. Uma pátina provençal. Volto a tirar a poeira da peça com uma trincha e passo um paninho seco. Olha só como a pintura ficou irregular, riscada. Como eu havia dito, a intenção era de dar um ar envelhecido, desgastado para essa peça. É uma peça rústica. Então eu usei o betume, aquabetume da Acrylex, diluí num pouco de água e passei na peça. A diluição do aquabetume depende da coloração que você quer dar à peça. Se você quiser uma coloração mais escura, coloca menos água. Mais clarinha, mais água. Eu passo o betume e passo logo um pano seco, retirando o excesso. Isso faz com que eu tenha uma oportunidade de deixar a coloração da forma como eu desejo. Se eu passar muito betume, depois não dá para clarear. E se eu passar o betume, tirar rápido e ele ficar fraco, eu retorno com mais uma mão de betume até chegar na coloração na tonalidade que eu quero. É assim que eu faço. Vou passando o betume em pequenas partes, com pinceladas bem longas e depois, imediatamente, passo um pedaço de pano seco para tirar o excesso. Não ficou na coloração que eu desejo, eu volto no mesmo lugar e reaplico.
como eu estou fazendo aqui. Capricho nos cantinhos. Passei então para a lata de tinta. Pintei de branco também, para tirar esse colorido dela. O branco vai ser um fundo preparador para o que eu for fazer aí. Nessa altura do projeto eu ainda não sabia direito o que eu queria. Pintei de branco para aumentar as possibilidades de trabalhar com essa peça. É uma reciclagem, né, gente? Ela tem muito defeito e é muito colorida. Pintei por cima da mesma forma e não tirei as alças. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer, então achei melhor deixar a alça. Vim com um secador de cabelo para acelerar o processo de secagem, porque a gente que faz artesanato não tem paciência, né, de aguardar. E acelerei o processo da secagem para que eu pudesse dar a segunda demão. Parti para a segunda demão. Pintei novamente toda a peça e acelerei o processo de secagem com o secador de novo. É assim que eu faço, gente, não tenho um pingo de paciência de esperar as coisas. Como eu falei, eu deixei a alça, mas ela estava amassada e ela foi pegando na lateral da lata e conforme a movimentação, ela ia tirando a tinta que eu já tinha passado. Então peguei o alicate, acertei ela para o lado de fora, desencostando da lata e retoquei aonde estava sem tinta. Acho que ficou bom. Nessa altura eu já estava imaginando o que eu queria fazer, de que cor eu queria pintar. Separei 3 tonalidades de tinta, um pouco de palha e 2 tons de verde, verde oliva e um verde um pouco mais forte. Tinta PVA, aquela de artesanato comum da Acrylex. Peguei a minha amiga esponjinha, esponja de cozinha mesmo, cortei um pedaço, fui dando beliscões e tirando pedacinhos da esponja para fazer buraquinhos nela. Conforme eu encosto a esponja furadinha na tinta, ela faz um relevo. E aí eu botei as 3 tintas bem pertinhos e molhei a esponja nas 3 de uma vez só. E fui dando batidinhas. E fui descobrindo o que eu queria fazer. As 3 tonalidades foram aparecendo, foram se misturando. Eu continuei passando a tinta sobre a outra até chegar na tonalidade que eu queria. Um verde meio esfumaçado, ora claro, ora escuro. Eu gostei da cor, fiquei satisfeita com o resultado. Fui retocando à medida que precisava, à medida que eu achava defeito. Reparem que eu não uso a trincha, pincel, rolo, nada disso, só esponja de cozinha. Pode ser um pedaço de esponja de cozinha usada mesmo. E lá vou eu com o secador de novo. Para acelerar essa secagem, gente, eu não tenho paciência. Vamos lá, secador, me ajuda aí. E olha ela aí, da cor que eu queria. Manchadinha, tonalidade de verde, hora mais claro, hora mais escuro, fiquei satisfeita. Peguei um pedaço de sisal e fui enrolando ao contrário, quer dizer, desenrolando os fios um do outro, abrindo, deixando o fio descabelado, assim como vocês estão vendo. Medi a circunferência da lata com o sisal descabelado e cortei aquele pedaço fora, é ele que eu vou usar. Meço um pedaço igual para botar embaixo e em cima, corto e descabelo, igual que eu fiz com o primeiro. Para mim, quanto mais bagunçado, melhor. Peguei a tinta verde mais escura que havia usado na lata e fiz os detalhes da lata. Aquela bolinha onde sai a alça e a própria alça. Pintei tudinho de verde mais escuro. Pintei também
o detalhe de cima da lata, onde entra a tampa, eu também pintei de verde mais escuro, do mesmo tom da alcinha. E secador de cabelo para acelerar o processo. Cola de silicone líquida. Apliquei no entorno da lata, né, em volta ali da parte de cima, e vou colar o sisal, bem descabelado, gente. Isso que vai dar o detalhe bonito do rústico. Colei, arrematei, cortei o excesso. E repeti o mesmo processo embaixo. Passei a cola de silicone e vim com o sisal descabelado. Arrematei, cortei e finalizei. Para o detalhe do meio, eu queria alguma coisa que acompanhasse a peça. E aí eu encontrei em casa um pano xadrezinho de algodão, um xadrez miudinho, e eu cortei rasgando. Fiz uma tira e desfiei um pouco as pontas, para ficar com um acabamento desfiado em todos os lados. Então, com essa tira, eu abracei a lata, como se estivesse vestindo nela um turbante, e dei um nó comum, igual de turbante, deixando a parte de trás um pouco mais larga e o nó arrematando franzido na frente. Ajeitei as pontinhas. Aí eu decidi que queria deixar a alça mesmo. Já estava resolvida não tirar. Mas o que eu ia fazer naquela alça? Queria enfeitar ela, botar um detalhe. E resolvi colar musgo seco nela. Então, envolvi toda a alça com musgo seco e deixei decoradinha assim. Também colei com cola de silicone. Nessa altura do projeto, vocês estão pensando, já estão nos finalmente. Meninas, eu empaquei nesse pedaço aí. A única certeza que eu tinha era que eu queria pendurar essa lata nessa madeira, nessa porta aí. Aí passei um pedaço de ráfia e fiz a alça. Prendi com um grampeador daqueles de tapeceiro e coloquei um arranjinho ali com um pedacinho de tecido xadrez de outro tamanho lá no bico, com um coração de gesso pendurado. Mas olha, eu não gostei disso. Aquilo não estava me agradando de jeito nenhum. Achei que tinha terminado, tentei enquadrar, mas olha que insatisfação. Quem faz artesanato me entende, tem hora que o negócio não fica bom. Aí resolvi tirar tudo e fui mudando. Coloquei o arranjo de flor que eu queria dentro da lata, são flores secas, e do lado eu tinha que arranjar alguma coisa para colocar ali. Testei um monte de coisa, mas nada me agradava. Até que coloquei esse galinho seco que eu fiz com essas florzinhas, que eu vou ensinar no canal, e um capim que já estava desidratado lá em casa. Juntei tudo ali naquele cantinho e achei que ficou ótimo, era isso que eu queria. E olha lá aí na minha parede, gente, um quadro vaso, ou um vaso quadro, tanto faz. Eu achei que ficou uma lindeza. Olha os detalhes. Os arranjos secos. Eu vou ensinar esse galho de flor laranja no canal. Tá vendo como eu deixei passar o capim para fora do vaso? Eu acho esses detalhes um charme. Extravasa o local que deveria ficar. E eu acho isso o máximo. Eu adorei. Essa foi a nossa peça de hoje.
Eu espero muito que você tenha gostado e também que tenha te inspirado a criar coisas por aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!